Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, nessa nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção desses exercícios, finalizando o nosso módulo 4 e concluindo o módulo 4, a gente fica agora só o nosso próximo encontro, que será no dia da nossa avaliação, certo? Então, vamos lá, nós tínhamos um texto para ler, aí na página 57 e 56, 56 e 57, que diz o Grúfalo, né? Então, vocês devem ter lido o texto, ter lido aí toda a história, não vou ler, são 2 páginas. Vamos só fazer a correção. Então, aí releia o início do texto. Um ratinho foi passear na floresta. A raposa viu o ratinho e o achou apetitoso. Aonde você vai? Perguntou a raposa com brandura. Vamos lembrar? Verbos são palavras que marcam ações, acontecimento, estado e mudança de estado. Circule os verbos no trecho. Então, aí, quais são os verbos? Foi passear, viu, achou e perguntou. Então, foi passear, aqui, ó, são 2 verbos juntos. Quando nós temos 2 verbos assim juntos, nós chamamos de locução verbal. 2 verbos juntos, nós chamamos de locução verbal. Eles dois juntos expressam que uma mesma ideia, certo? Então, aqui nós temos foi passear, viu, achou e perguntou. Anote os verbos circulados. No passado. Então, no passado, nós temos foi, que está junto com a locução verbal foi passear, viu, achou e perguntou. No presente, vai, certo? Então, no presente, nós temos aqui, ó, vai. Leia o trecho e responda as questões. Venha almoçar comigo, faça um almoço gostoso. Quanta gentileza, raposa, mas não posso aceitar. Já marquei com o grúfalo para almoçar. Marque com X a opção correta. Então, nós temos as palavras faço e posso, que estão destacadas. Isso diz que o trecho conta um fato que ocorreu no conto. Então, o fato, né, que uma história, algo que aconteceu dentro do conto. Os verbos destacados no trecho estão no passado, no presente ou no futuro. Então, faço e posso. Agora, né? Agora eu faço, agora eu posso. Então, eles estão o quê? No tempo presente. Então, eles estão no presente. Em quanta gentileza, raposa, mas não posso aceitar. Já marquei com o grúfalo para almoçar. Que a ação verbal acontece primeiro. Então, o que acontece? Qual é a ação verbal? A primeira coisa é nós identificarmos os verbos no texto. Então, quanta gentileza, raposa, não posso aceitar. Já marquei com grúfalo. Então, o que acontece primeiro? Marquei, tá vendo, ó? Marcar. Marquei, evidenciando que a ação de marcar ocorreu antes do momento dessa fala. Então, ela já marcou com grúfalo antes de que do convite da raposa. Reflita sobre o verbo destacado e julgue verdadeiro ou falso. Faço é o verbo que está em destaque aqui. O verbo indica uma ação habitual comum no dia a dia do personagem. Correto. A forma verbal está no presente, mas aponta para o futuro no contexto, já que ela se oferece para fazer o almoço. Também está correto. A forma verbal aponta para a realização de uma ação passada, indicando que o almoço já está pronto. Errado, porque faço está no tempo presente. O tempo presente
ele indica não só que a ação está acontecendo nesse momento, mas também as ações que comumente acontecem. Habitualmente, elas acontecem no dia a dia. 3. Na frase abaixo, há um verbo no futuro. Identifique. Raposa boba, será que não sabe que grúfalo não existe? Qual é o verbo? Será. As formas verbais foi, viu, achou, vai, faço, posso e será, exploradas nas questões anteriores, são usadas para o quê? Expressar um fato ou uma ação habitual em sua certeza. Então, expressa um fato, não só que aconteceu no momento, mas é algo habitual, é algo que sempre acontece. Então, os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, indicam as maneiras como os verbos se expressam. Então, quais são os modos verbais? Existem 3 modos verbais. O que é o modo? É o sentido. Então, quando a gente lê uma frase, ela exprime um sentido, ela tem um sentido. E quando eu tenho aquele verbo ali, que sentido esse verbo ele quer dizer? Ele está exprimindo. Então, aí entra o que é a questão dos modos verbais. Então, este modo, ele exprime uma ideia. E que ideia é essa? Então, nós temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é o modo que exprime os fatos, a certeza. Então, é o modo da afirmação. Exemplo, a raposa viu o ratinho. Então, é algo certo, entendeu? É uma certeza, é uma afirmação certa, né, de algo que não há, vamos dizer assim, que não há dúvidas ou que não há. O modo subjuntivo é o modo que expressa um desejo, uma possibilidade, uma dúvida, uma hipótese. Então, quando o grúfalo vier, eu correrei. Então, essa é uma possibilidade, entendeu? O modo subjuntivo é o modo da dúvida, da incerteza. Enquanto o modo da indicativo é o modo da certeza, o modo subjuntivo é da incerteza, da possibilidade. O modo imperativo é um modo que marca uma ordem, um pedido, uma súplica. Você entendeu? Então, exemplo, vem almoçar comigo. Então, está fazendo um convite, está fazendo um pedido. Então, é o modo imperativo. Leia o trecho e responda aos itens. E onde vocês vão se encontrar? Perto dessas pedras é o lugar. E sua comida favorita é raposa frita. Raposa frita? Estou fora. A raposa falou. Adeus, ratinho, já me vou. Se quisermos procurar no dicionário as formas verbais destacadas, o que devemos buscar? Então, vão e vou. Se for para procurar o significado de vão e vou no dicionário, como é que nós vamos procurar? Eu vou achar lá vão e vou? Não. Vão e vou são verbos. E vem de qual verbo? Do verbo ir. Então, eu vou procurar no dicionário o verbo ir. Entenderam? Então, quando eu tenho um verbo conjugado e eu vou procurar o significado dele no dicionário, eu vou encontrar ele como escrito em AR, ER ou IR, que nós chamamos de infinitivo. E aí, no caso aqui do verbo ir. Né? Então, por exemplo, cantar, dançar, vender, são assim que nós encontramos os verbos no dicionário. Em que tempo verbal elas foram empregadas? No tempo presente. Leia e complete. Vocês vão estudar corresponde a vocês estudarão. Vocês vão se encontrar corresponde a vocês se encontrarão. Marque com um X a alternativa correta. O emprego de vão estudar e vão se encontrar mostra que usamos o verbo ir no presente seguido de um verbo no infinitivo para indicar futuro. Conheça os nomes de alguns tempos verbais. Então, nós vimos os modos, aqui são os modos verbais, na página 59, modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Aqui na página 60, nós temos o quê? Os tempos verbais.
O presente indica principalmente a ação que ocorre no momento da narração, em que se narra a ação, como ele é um grúfalo. Pretérito perfeito indica uma ação que ocorreu num tempo específico do passado, tal qual. Ele foi um monstro terrível. Então, o pretérito perfeito é aquela ação que ela aconteceu no passado, acabou no passado. Isso é um fato passado que não existe mais, ou que não, vamos dizer assim, não vai se perdurando ao longo do tempo. Ele foi, naquele tempo, um monstro terrível. Então, ele foi, não é mais. O pretérito imperfeito refere-se a um fato do passado, mas que não foi completamente terminado. Então, ou seja, é algo inacabado. Aí, no exemplo, ele vivia disfarçado de monstro. Então, é algo que não só aconteceu uma vez, mas talvez ao longo da sua vida. Então, não tem aí um acabamento. E o futuro do presente, que faz referência ao fato que ocorrerá no momento posterior do discurso. Ele será corajoso como o rato. Agora, refletindo com base nos conceitos, associe o tempo verbal aos verbos destacados nos exemplos por meio de uma seta. Então, aqui, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e futuro. Aqui nós temos presente está associado ao que? A ouço. Deixa eu ver se eu acho uma seta. Tem. Então, presente associa-se a ouço, pretérito perfeito a grito, a gritou, pretérito imperfeito estava, futuro do presente verá. Então, no presente, ouço passos à frente. Então, ouço agora que eu estou ouvindo. No pretérito perfeito, socorro, gritou a Deus o ratinho. Então, esse grito de socorro é uma ação do passado que começou e teve sua conclusão lá. Pretérito imperfeito. O ratinho achou uma noz com uma noz que estava muito gostosa. Então, por exemplo, a noz, não só naquele momento ela estava gostosa, como também pode estar em outros momentos. E o futuro do presente, siga-me e verá no futuro, né? Isso sim, que todos aqui têm medo. Identifique os verbos e os textos em que foram empregados. E os tempos, desculpa. Então, nós temos aqui nesse box, está no presente, gosta, presente, bateu, pretérito perfeito, será, futuro, sabe, presente e existe no presente. Então, aqui vocês têm que criar frases individual, né? Não tem como criar em grupo, empregando os verbos nos tempos indicados. Então, conforme o modelo, você vai produzir aqui, certo? E aí a gente conclui aqui, tem essa produção, né? Eu não passei, no portfólio tem somente aquelas coisas lá que vocês levaram para casa. E vamos pular essa parte aqui. Isso, vou pular aquela parte, depois a gente vê. E aí eu quero chegar aqui, que é o conteúdo da nossa prova. Então, a nossa prova de português, ela vai cair todo o módulo 4, só que assim, não precisam se assustar, porque tem muita interpretação. No dia da prova, eu vou fazer uma revisão com vocês e explicar toda a prova, para que, se tiver dúvida, a gente tire. Então, nós estudamos sobre esses textos aqui, sobre o poema, sobre o texto teatral, sobre a descrição de personagens e sobre o conto. Então, a gente, né, viu o que é o poema. O poema é o texto escrito em versos com estrofes, né? Poema, o texto em versos e com estrofes. Então, o poema tem o quê? Tem rimas, tem jogo de palavras, tem a figura de linguagem. O que é a figura de linguagem? A palavra não empregada no seu sentido real. E vimos também a descrição dos personagens,
Dentro do conto, dentro de uma história, o que acontece? Os personagens ocorre que é a descrição deles. No estudo da ortografia, a gente viu um pouco de pontuação, do uso da vírgula, vimos também o uso do adjetivo e da expressividade. Vimos também um pouco de formação de palavras, de polissemia, que é a formação, né? E o verbo do modo indicativo, certo? Então, isso aqui é o que vai estar na nossa avaliação. No dia da prova, antes de realizar, eu vou fazer uma revisão, ler a prova junto com todos vocês e tirar as dúvidas, certo? Então, um forte abraço. A gente fica por aqui e aguardem, né, aí o cronograma de provas para vocês verificarem o dia das nossas provas. A prova de português e redação vai ser uma prova só, tentando aí reduzir o número de questões para evitar também o número de provas a se realizar na semana. E qualquer dúvida, vocês me chamam.